Jesus, em tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava agora não separa mais, e a luz que outrora apagada, e agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Hoje, domingo, primeiro dia do mês de abril de 2026, estamos aqui na presença do Senhor Deus, aonde há abundância de alegrias. Ô Senhor, neste domingo, vamos meditar em Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, e João, capítulo 3, versículo 2, para a honra e glória de Deus, nome de Jesus Cristo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos meditar em Lucas capítulo 24, a Bíblia Sagrada, né? Bíblia Sagrada, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Que diz assim: Lucas capítulo 24, versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Ia quem, pastor Luiz Carlos Pereira? Dois discípulos de Jesus. Como Jesus tinha morrido e sepultado e ressuscitado no terceiro dia, eles estavam indo para sua terra, para Emaús,
estava indo para lá, né? E tiveram uma surpresa das mais maravilhosas. Assim também, nós, quando, né, estamos andando no caminho do Senhor Jesus, Ele nos surpreende. Ele nos surpreende a cada dia, Ele nos surpreende com bênçãos, com coisas boas, né? E aqui, esses dois discípulos estavam falando sobre os acontecimentos que aconteceu com Jesus, né? Indo no caminho e falando sobre esse assunto. E aqui, e o 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aí Jesus chegou, eles iam caminhando, Jesus sabe tudo, ouve tudo. Jesus já chegou e a caminhar com eles. Que maravilha! Jesus ir caminhando depois de ressuscitar, vendo os discípulos tristes, né, falando do acontecimento que eles seguiam Jesus, faziam a obra de Deus com Jesus, né, e perderam Jesus. Estavam tristes, caminhando no caminho, falando do acontecimento. Vamos ler mais, aprender mais, saber mais da verdade, da palavra de Deus, dos acontecimentos de Jesus, o nosso amado Jesus Cristo, Salvador do mundo, do ser humano, de nós, pessoas. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. Eles estavam enxergando, mas não estavam vendo que era Jesus. Que Jesus queria conversar com eles, queria saber o acontecimento, o que eles estavam. Mas Jesus já sabia tudo, ele só queria ouvir deles, para Jesus se apresentar para ele, para Jesus se apresentar para eles sem precisar falar que é Jesus. Eles mesmos iam notar depois. Vamos entender, vamos ouvir. E diz assim: ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus já sabia, mas Jesus perguntou, Jesus queria ouvir deles. Jesus queria ouvir a voz deles, o falar deles, o sentimento deles por Jesus, o amor deles por Jesus. E respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nele têm sucedido nestes dias? Eles quiseram dizer que se aquele homem que era Jesus era só peregrino, não, só passou por Jerusalém, não sabia o que tinha acontecido, ou se, né, se ele fosse um peregrino que passava de lugar em lugar e não ficava, aí não saberia. Isso que o discípulo disse para Jesus, que ele não sabia que era Jesus. Como diz aqui, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela tem sucedido nestes dias?
E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus queria ouvir deles. Esse é o interesse de Jesus, saber deles. Saber deles, ouvir deles. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já era o terceiro dia. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. Só que eles não lembravam. Jesus falou várias vezes para os discípulos, para o povo, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos, com tudo aquele acontecimento, né, a gente não julga, mas né, a tristeza deles, vendo o sofrimento de Jesus e se sentindo né, refugiado, apavorado com os acontecimentos da judiação que fizeram com Jesus, né? A gente não tira a razão deles, é cruel, é terrível, né? E é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Só que eles, né, os olhos deles estavam fechados para não ver Jesus como ele era. Porque Jesus queria ouvir deles o que eles tinham para falar, o sentimento, o amor deles, né, o modo deles. Então Jesus tem que saber, quis ouvir. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Né? O ser humano, mesmo discípulos, não guardaram, não creram, não criam no que os profetas diziam, o que a palavra dizia. Nem eles não creram no que os profetas disseram. E Jesus, o próprio Jesus disse. E ele lhes disse, Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer. Tem muitos que não crê, só crê se vê. Como Tomé, tem muitos Tomé. Naquela época tinha discípulo, Tomé. Esses dois discípulos eram. Tomé não era discípulo. Não. Mas só acreditavam, as pessoas Tomé só acreditava vendo, e esses dois também.
Dois discípulos só acreditavam vendo, por isso que Jesus falou. E ele lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falando para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o de que dele se achava em todas as escrituras. Então estava escrito em todas as escrituras sobre Jesus antes do nascimento de Jesus, antes de Jesus vir ao mundo. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olha a hospitalidade dos discípulos, mesmo não conhecendo, mesmo sendo um estranho, eles convidaram para passar a noite com eles, comer com eles, para descansar, para poder prosseguir, né? Tudo isso ali Jesus já estava vendo, como é, além de perguntar e querer saber deles, Jesus, né, viu a hospitalidade deles, o amor para com o próximo, que nós devemos de ter, ser hospitaleiros e ter amor ao próximo. Jesus sempre ensinou os discípulos, o povo e nós, ser humano, a ser pessoas hospitaleiras, amáveis, bondosas, né? Diz mais aqui. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhes deu. Jesus partiu o pão e lhes deu. E daí, o que aconteceu? Vamos saber. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E quando ele partiu o pão, que Jesus partiu o pão e deu para eles, os olhos deles se abriram e eles viram Jesus. E quando eles viram Jesus, aí Jesus partiu, desapareceu. Jesus. Então Jesus não pode de nós nunca desaparecer. Ele tem que ficar conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, para ele ficar conosco, nós devemos de ser pessoas que agradam a Deus, agradam a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e seja agradável aos homens, aos homens, às pessoas. A importância de agradar a Deus, de agradar a Jesus, também e o Espírito Santo também é muito importante ser agradáveis aos homens, ao ser humano, às pessoas. Isso é muito importante. E diz mais aqui, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho
nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido o partir do pão. Então, eles também falaram aos 11 o que aconteceu. Como é importante nós, ser humano, nós pessoas, conhecer a Jesus. E só se conhece verdadeiramente Jesus como ele é, como ele age, meditando nas Escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós vamos conhecer Jesus, vamos conhecer Deus, o Pai como ele é, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ser batizados com o Espírito Santo do próprio Deus, do próprio Jesus. Ele vem e nos batiza. Quem nos batiza é o próprio Jesus que vem e nos batiza com o Espírito Santo dele. E nos reveste de poder e autoridade, de unção dele para fazermos as obras, as boas obras. Então, a importância de nós darmos ouvido a Jesus, querer conhecer Jesus, ser amigo íntimo de Jesus, tornar-se meio-irmão de Jesus, filhos verdadeiros de Deus. Todos são filhos de Deus. Não são filhos de Deus todos, ser humano não. O ser humano foi feito em imagem e semelhança de Deus, criaturas de Deus. Por ele, Jesus conquistou o direito. Se o homem ou a mulher ou a pessoa quiser ser verdadeira filha de Deus, ela tem que, é um processo, ela tem que largar do caminho largo e vir para Jesus. Andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos de Jesus. Só assim, dia após dia, aí ela vai ouvindo a palavra, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, que a fé vem, e a pessoa vai entendendo, e a pessoa vai se envolvendo, e vai tornando-se, aí entende o valor, a importância do batismo nas águas. Ele aceita ser batizado, como Jesus aceitou ser batizado, e no batismo morre a velha criatura, a pessoa nasce em novidade de vida para a caminhada com Deus, com Jesus, no caminho estreito, abdicando das coisas erradas, não aceitando nada de errado, fugindo do pecado e das coisas erradas, para tornar-se filhos e filhas verdadeiras de Deus. Tem um processo, não é da noite para o dia. Tem uma caminhada. E glórias a Deus por isso, que Jesus conquistou esse direito para nós. E todo ser humano que querer e tomar a decisão, do Salmos capítulo 37, versículo 5, e seguir, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, que não é que seja melhor para Deus, é o melhor para nós, ser humano, é o que Deus quer, o melhor para nós, ser humano, mas depende de nós tomarmos a decisão. Se nós tomarmos a decisão, Deus vai tomarmos a decisão e nos esforçarmos, Deus vai nos ajudar. Ele diz: te esforça que eu te ajudarei. E com Deus nos ajudando, não tem como nós perder ou empatar. Só vitória, e mais vitória, e mais vitória, em nome de Jesus Cristo. Vamos também meditar em João, capítulo 3,
versículo 2. João um pouco à frente, umas folhas à frente. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de Lucas vem João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não tem como fazer os sinais de Deus se Deus não é com ele. Ele quis dizer, se Deus não fosse com Jesus, Jesus não fazia os sinais. E se Deus não é comigo, não tem como eu fazer os sinais, as obras de Deus, os milagres, as libertações, as curas, né? Fazer a obra como Jesus fazia, né? Tirar o cativo do cativeiro, né? Expulsar o espírito maligno das pessoas, os demônios que, né, se apossam das pessoas. Se Deus não é comigo, se Deus não é que eu não fosse com Jesus, a pessoa, ele estava falando aqui. Aqui quem estava falando era um fariseu. Ele era, né, um fariseu. Tinha os escribas e os fariseus que conheciam a palavra, conheciam, né, as escrituras, só que eles não praticavam. Tinha muitos que não praticavam, né? Queriam que os outros praticassem, mas eles não tinham né? Ninguém obrigava eles a praticar, eles não praticavam. Diz aqui, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não fosse com Jesus, Jesus não tinha como fazer esses sinais, eles sabiam. Para fazer sinais, para fazer a obra de Deus, tem que ser verdadeiro, deve de ser verdadeiramente de Deus. Porque só Deus só age, o poder de Deus, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo só age nos verdadeiros, naqueles que Deus aprova, que Deus é com ele, que Deus é com ela. Se Deus se não for verdadeiro, verdadeira, Deus não aprova. Não tem poder, Deus não concede o poder de usar o poder, a autoridade do nome de Jesus Cristo. A pessoa só vai usar, mas o poder não vai agir. Deus não vai agir com o poder dele. O poder de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito, só age no falar, na autoridade do servo, da serva verdadeira. E glórias a Deus por isso, a importância de ser um servo, uma serva verdadeira de Deus, um jovem, um adolescente, ou madurinha de Deus verdadeiramente, é maravilhoso, recebe de Deus a liberação de usar o poder do nome de Jesus, porque Deus concedeu, quando Jesus completou a obra toda, Deus concedeu todo o poder no céu, na terra, no inferno, em todos os lugares para Jesus. E Jesus concedeu esse poder para nós, para todos aqueles que tornam-se filhos de Deus verdadeiro, servos verdadeiros de Deus, que honram a Deus, porque Deus honra quem honra Ele. Então aqui, esse Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, ele não era qualquer um, era um príncipe dos judeus.
né? Ele era um fariseu, mas ele era fariseu, príncipe dos judeus. Ele não era qualquer um. Ele tinha autoridade, ele tinha, né, no reino dele lá, ele tinha, o nome dele era importante, ele era uma pessoa importante. Mas nós temos que ser importante é para Deus. Né? Nós temos que ser mais importante, totalmente importante em primeiro lugar para Deus. E depois, né? Mas não ser importante por ser importante para se achar. Não, o ser humano precisa ser humilde. Porque o ser humano que não tem humildade, ele está em falhas. Ele falha com ele mesmo. O ser humano que não é humilde, ele falha com ele mesmo. É? Então, é o que Deus, o que Jesus está dizendo, está nos ensinando nessa pregação de hoje, né? Que nós devemos querer conhecer Jesus. Se achegai a mim, diz Jesus, e eu me achegarei a vós. Me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, lhes ajudarei a vocês solucionarem os seus problemas, as suas situações. Se o fardo é pesado, a luta é pesado, acha que não vai dar? Dá sim, com Jesus dá. Se precisar, ele pega você com fardo e tudo no colo, e se precisar, porque ele é um Deus que nos ama, é um Deus que quer o nosso bem. Então precisamos ler a Bíblia, porque só lendo a Bíblia e ouvindo a palavra é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O pastor Luiz Carlos Pereira está pregando a palavra. Quem der ouvido vai aprender e vai adquirir a fé verdadeira, a fé genuína em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou pela meditação da palavra de Deus. Deus falando com vocês, falando conosco, que nós precisamos buscar a Deus enquanto há tempo. Porque os amanhãs não sabemos se vamos ter a oportunidade que estivemos até aqui e vamos ter, e estamos tendo, de ouvir a genuína, verdadeira palavra do Deus vivo, Deus Pai e Deus Jesus, e pelo Espírito dele, o Espírito Santo deles, que nos convencem que a palavra dele que está sendo pregada é verdadeira. Ele que convence da verdade, da palavra dele, da justiça dele e do amor dele para com todos nós, ser humano. Deus é bom, é lindo, é maravilhoso. Precisamos, a humanidade, o ser humano precisa se achegar a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus e a Jesus, seu Filho, Deus Jesus. Precisam se achegar, conhecer, ter intimidade com eles. Para poder ser um ser humano realizado, realizada, totalmente, completamente, porque o ser humano só se realiza totalmente, completamente, em todas as áreas da sua vida, só em Deus, só em Jesus. Não há outro lugar que vai nos conceder paz para a nossa alma e a vida de Deus abundante em nós. Só em Jesus, o Verbo vivo. Em Deus, o Verbo vivo. Que o ser humano venha a querer. Querer todo mundo quer, na verdade. Todo mundo quer.
Mas o se esforçar, o tirar um tempo, é que muitos não querem. Tem tempo para tantas perda de tempo, mas para o melhor para a sua alma, para a sua vida, não tem, não tira nem 10 minutos, imagine 30, coisa séria. Eu sou verdadeiro, um pastor, um servo verdadeiro, que fala, me perdoe por falar a verdade, mas essa é a verdade que Deus está falando para vocês, que tem tempo para tantas coisas que não agregam quase nada ou nada, e deixando de agregar a vida em vocês, que lê a Bíblia, se achegar a Jesus, a Deus, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, é se achegar a Deus, adquirir, começando a adquirir vida para vocês. Por isso Deus me usa para falar, ensinar a verdade, para vocês acharem o caminho. E quando precisarem, por isso Deus está prolongando a vida de vocês. Já livrou de tantas situações, vocês sabem que Deus está prolongando as suas vidas, porque Deus tem esperança que vocês nos amanhãs vão aceitar Ele, vão andar nos caminhos dEle e ajudar os seus, que você ama, a andarem também. Por isso Deus usa um servo e as servas, o servo dele, para vocês. Às vezes a palavra vem dura, vem pesada, vem, dói no coração, dói na alma, mas é preciso. Não é que eu queira, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que sabe o que nós precisamos. Na verdade, nós nem sabemos o que é melhor para nós, nunca soubemos, não sabemos e jamais saberemos. Deus é quem sabe o que é o melhor para nós. E Ele tem esperança em nós. Por isso Ele tem usado o servo dele para falar com vocês sobre o tanto que Ele os ama e sempre o amarás. E Ele tem esperança que nos amanhãs, se vocês, nos hoje e nos amanhãs aceitarão o melhor para as suas vidas. Que o melhor para as suas vidas é Deus, sempre foi e sempre será Deus. Deus verdadeiro. Deus Jesus entrar no teu coração e fazer morada. Mas para isso tem um processo, como eu lhe expliquei neste culto de domingo, que tem um processo. Deus vai, dia após dia, depois do ser humano tomar a decisão, dia após dia. E Deus estará contigo, te ajudando, te auxiliando em tudo que você precisar, para você conseguir. E com Deus não tem como não conseguir. Com certeza, se o ser humano se esforçar, com certeza conseguirá, porque Deus o ajudando, não tem como não conseguir. Senhor, obrigado pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Obrigado por o Senhor poder, o Senhor querer me usar para fazer as tuas obras. Quem sou eu, Senhor? Um punhadinho de pó do Senhor, que o Senhor resgatou, tirou lá do lamaçal, lá do fundo do poço de lama. Eu só sou grato, só gratidão. Senhor, que a tua palavra vá de encontro a cada uma dessas pessoas, dessas vidas, dessas almas que vão ouvir a tua palavra deste domingo, dia 1º de fevereiro de 2026. Que a tua palavra vá de encontro e o teu Espírito Santo convença eles da verdade, da justiça e do amor do Senhor por cada um deles, e do amor do teu servo por cada um deles e delas, Senhor.
Nome de Jesus Cristo não é por força nem por violência, mas é pelo amor do Senhor. Deus não obriga ninguém, o pastor não obriga ninguém. É por amor, é no tempo de Deus, mas que o tempo de Deus venha a ser hoje. O amanhã seja hoje e para, né? E o que o pastor quer dizer? O hoje, que seja logo, é o que Deus quer, é o que Deus tem para você. E Deus tem o prazer de mudar a tua história, a tua trajetória logo, para Ele não te ver sofrendo. Para Ele te ver vivendo com Ele, tendo vida e vida abundância com Ele, paz para a sua alma. Já hoje, nos amanhã, esse é o prazer de Deus para com todo ser humano. Eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, abençoa esta pessoa que está ouvindo a tua palavra, essas famílias que vão ouvir a tua palavra. Senhor, se elas estiverem precisando de algo, precisando de ajuda urgente, Senhor, elas pedirem verdadeiramente para o Senhor, conceda-os, Senhor, supra as necessidades delas, por Cristo Jesus. Abre portas, Senhor, abençoa. Nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Domingo, segundo domingo, esse é o primeiro domingo do mês, dia 1º. Segundo domingo, creio, eu acho, dia 8, domingo que vem, segundo domingo de cada mês, pela Igreja Internacional do Poder do Nome de Jesus Cristo, participamos da Santa Ceia. O próprio Jesus disse, aquele que não come do meu pão e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E a Santa Ceia é para lembrar o que Jesus fez pela humanidade até que ele venha, porque ele virá. E não está longe, não, está mais perto do que pensamos ou imaginamos. Então, ouvindo e vendo os acontecimentos, é só prestar atenção que vai conciliar, vai se conciliando nos fins dos tempos e Jesus virá. Então temos que estar preparados quando Jesus vir, ou quando partir, morrer antes de Jesus vir, morrer nos planos da salvação, senão vai ser cruel. Para quem não adquirir a salvação aqui em vida, que a salvação só se conquista em vida, olha, sinto muito dizer, vai ser triste, vai ser cruel, vai ser terrível. Não é para apavorar, não é para amedrontar, não, mas é seríssimo, é Deus falando conosco. A Bíblia fala tudo. Leia a Bíblia para saber da verdade. Se você está ouvindo a verdade do pastor Luiz Carlos Pereira, porque se você não conhecer a verdade, você não vai saber se é verdade. Então, para conhecer, para saber da verdade, para ninguém lhe enganar com mentiras e contos de fada, você precisa meditar. Ler as Sagradas Escrituras, as Bíblias verdadeiras, porque tem as Bíblias que não são verdadeiras, não foi escrita com a inspiração do Espírito de Deus. Não foi escrito por homens sem inspiração de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Esses que escreveram a Bíblia, essas pessoas eram servos de Deus, que tinham o Espírito Santo do Deus vivo dentro deles, andando com eles,
vivendo com eles. Essa é a diferença da Bíblia escrita, a Bíblia com a vida de Deus e a Bíblia não verdadeira, que não tem a vida de Deus. A Bíblia escrita por homens simples, homens mortais, sem o Espírito Santo de Deus, é Bíblia sem poder algum, é Bíblia que não tem poder de Deus e jamais terá. A Bíblia verdadeira, as verdadeiras, têm o poder de Deus, foram escritas por homens com o Espírito Santo de Deus, instruído pelo próprio Deus no que era para escrever. Não. Precisamos saber das verdades, meus irmãos, minhas irmãs, porque sabendo da verdade, conhecereis a verdade de Deus e a verdade vos libertará, vos alertará, vos avivará. O ser humano, sabendo da verdade, ela tem a opção de não aceitar. Se aceitar, é ele Deus. É ele Deus. Senhor, eu abençoo a todos com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que eles tenham e elas tenham um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Segunda-feira, 19h30, palavra sobre prosperidade. Oração para abrir portas, para destruir espírito de escassez, demônios que tentam, colocar estorvo, atrapalho, ou empecilho, obstáculo para nós, seres humanos, não prosperarem. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque ser pobre não é virtude, não. Ser bem-sucedido, ser próspero é virtude de Deus. Deus quer que nós sejamos prósperos e fecundos, abençoados, abençoadas. Fique na paz, abraços, se sentir no coração de compartilhar essa palavra com teus familiares, amigos, amigas, conhecido, conhecidas, até desconhecido e desconhecida. Amém. Fique na paz, abraços.